assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, ou em outras traduções, o bote, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Irmãos, esse texto aqui vai falar acerca de um dos maiores vultos do Novo Testamento, que se chama Paulo, porque uma coisa, irmãos, eu aqui não quero levantar um paradigma ou levantar uma contestação, mas uma coisa é a aceitação dos homens quando alguém tem um caráter ilibado, alguém que é criado no Evangelho e que tem a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e o seu crescimento dentro da igreja. Eu não estou dizendo que há uma diferença em santidade, não é isso. Mas outra coisa é você ver e observar alguém que é alcançado pela graça. Alguém que é alcançado pela graça, mesmo tendo feito coisas horrendas, como Paulo fez. Então, Paulo é um milagre ambulante, porque as pessoas olham para ele, e muitos dos que olham para Paulo sempre vão lembrar do Saulo que ele era. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando Cristo chama Paulo, Ananias também tem esta visão. Ele diz: Senhor, este é o mesmo de quem eu tenho ouvido? E no século 21, quantas pessoas têm emprestado seus ouvidos para ouvirem acerca de uma pessoa que ela nunca conheceu? Só que Cristo dá uma conotação para Ananias: Ananias, por mais que você tenha ouvido, este para mim é um vaso escolhido. Ou seja, Ananias, você está vendo o passado, mas eu já estou vendo o futuro. Cristo já nos vê no futuro, porque ele está acima do tempo. Quantos creem que Cristo está acima do tempo? Pois bem, então a Bíblia diz que é neste segmento que Paulo começa a pregar o Evangelho. E por esta razão, a perseguição agora é a contrária. Ele era perseguidor e se torna perseguido. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele resiste em um determinado momento, coloca a sua cidadania romana perante o tribunal que está de uma forma ilegal querendo sucumbir à vida de Paulo, e Paulo é levado para Roma. Paulo é direcionado para a Itália. E você conhece o capítulo 27, vai nos dizer que junto com Paulo são 266 vidas. Destes que estão no barco, no navio, são o centurião responsável pelo navio, os soldados que estão debaixo da autoridade do centurião e também os prisioneiros que, assim como Paulo, estão indagando a autoridade de Roma sobre a sua vida, da sua cidadania. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que assim que eles entram no mar, existe uma rota traçada para aquele navio. Qual é a rota daquele navio? Eles vão sair da onde estão saindo e devem chegar em Jerusalém, porque lá Paulo vai ser preso, Paulo vai para o mártire e será o maior lugar que Paulo, mesmo preso, mesmo aprisionado, mesmo acorrentado, desfrutará de revelações do Santo Espírito de Deus, aonde ele escreverá cartas, como uma delas, um texto muito lembrado aos irmãos, que Paulo diz: alegrai-vos comigo no Senhor. Só que Paulo não está alegre de euforia. Paulo está alegre, irmãos, de saber que tem alguém do outro lado ouvindo. Pois bem, a Bíblia diz, irmãos, que quando eles saem do porto, três ações que o vento faz com aquele navio. A primeira ação, a Bíblia vai dizer que o navio sai e o vento impede o navio de ir pela rota traçada pelos marinheiros. Aqui a primeira aplicação desse texto é para a vida de alguém nessa noite. Existem ventos que você nesta noite, que me ouve, precisa entender que não é o diabo que coloca o vento sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo da dependência de Deus. Existem ventos que não é o diabo, mas é o próprio Deus nos direcionando. Este vento aqui
impede o navio de ir pela rota que havia traçado. Ou seja, se eles não podem ir pela rota traçada, eles desenvolvem outra rota. E parece que eu falo para alguém nessa noite que tem sido impedido por ventos contrários, que não deixa você ir pelo caminho que você quer, que não deixa você fazer a vontade que você tem um desejo de fazer. Ei, querido, fique tranquilo. Este vento não é para te sucumbir, este vento não é para te destruir, esse vento é só para abaixar a tua bola, esse vento é só para te botar num caminho que não parece direito aos olhos do homem, mas é o melhor caminho que Deus tem traçado para a sua vida. O segundo vento, a Bíblia vai dizer que eles são obrigados a navegarem pela costa de Creta. E esse vento, ele tem poder de trazer a embarcação, ao ponto de Paulo dizer que este vento deixa a embarcação navegando vagarosamente. Ou seja, o navio perdeu a velocidade. O navio está numa rota que não queria estar, mas também não está na velocidade que queria estar. Por quê? Porque a segunda característica desse vento é fazer você chegar conforme Deus quer, é fazer você desacelerar um pouquinho, porque talvez eu e você tenhamos correndo para um propósito que o mesmo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 9, nós corremos, mas não corremos igual a eles para um prêmio só, nós lutamos, mas não lutamos entre si para guerrear, nós corremos para o prêmio da nossa soberana vocação, nós não estamos correndo por medalhas, nós estamos correndo pela coroa que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro vento aqui é o vento que impede o barco de ir adiante. Eles são obrigados a ficarem no porto, e no porto eles trocam de barco, e nesta troca de barco eles continuam, a Bíblia vai dizer que eles entram no pé de vento, achando que o vento era favorável. Porém, o vento leva eles para dentro do mar, e ali se levantam o Euroaquilão. Paulo vai dizer que já era previsto isso, porque o Espírito de Deus havia avisado. E aqui eu preciso de dizer que crente que tem ciência da chamada que Deus tem, crente que tem intimidade com Deus, crente que conhece a palavra de Deus, não fica desenganado. Paulo está dentro do barco, mas está sabendo de tudo o que vai acontecer. Deus não vai te deixar desenganado do que está acontecendo ao teu redor. É só você ter intimidade com Ele, com a sua palavra. A Bíblia diz que quando Paulo fala, descaracterizam Paulo e confiaram mais no marinheiro e no responsável do barco do que nas palavras de Paulo. Sabe o que acontece? Quando o vento se levanta, quando o mar se levanta, o barco, o navio está quase sendo destruído. Os marinheiros, como eu li aqui, que disseram que confiavam nas suas próprias mãos. Se você ver no versículo 30, eles estão mentindo, dizendo que estão jogando a âncora no mar, mas eles estão jogando o bote silenciosamente, para que ninguém veja, porque, irmãos, o navio é uma coisa, comporta 200 e poucas pessoas. Agora o bote daria para todo mundo ser resgatado? Sim ou não? Não. Só que é assim, irmãos. Tem gente que está dentro do barco, mas quer sair ileso. Tem gente que está dentro do barco, mas não quer pagar preço. Quando o vento e o mar se levanta. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para alguém que está dentro do barco com tudo isso. Paulo se levanta naquele meio e diz: atenção! Ninguém pode sair de dentro do barco. Por quê? Porque a salvação só está dentro do barco. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Por mais que o vento esteja forte, por mais que as ondas tentam sucumbir na tua vida, continua dentro do barco, porque dentro do barco tem salvação. E para você que tem pensado lançar silenciosamente a tua âncora, Deus manda te dizer nesta noite que até quem quer pular fora do barco não vai poder pular, porque Deus não vai deixar. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de